Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 16. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é bom para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pai, eu quero orar aqui essa manhã, essa noite, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa falar ao nosso coração. Toca a nossa mente aqui agora, Senhor, e acende um fogo no nosso espírito nesse momento, Pai. Que toda resistência a nós já declaramos que ela já caiu por terra em nome de Jesus. Mas declaramos aqui que os teus anjos têm a liberdade, o teu espírito tem a liberdade de se mover no nosso meio. E toda honra e toda glória será sua nas nossas vidas, e somente sua, em o nome de Jesus. Amém? Eu ia ter uma palavra mais extensa, vou deixar essa palavra para a próxima reunião. Eu quero compartilhar 3 coisas com vocês aqui hoje para que a gente possa orar. Estou sentindo muito forte no meu coração da gente parar um pouco e a gente orar como igreja, pelos líderes dessa igreja. Então eu quero compartilhar o que vai ser a plataforma desse lugar de oração, para que a gente possa gastar um pouco de tempo orando aqui essa noite, amém? A primeira coisa que nós precisamos descobrir é quando Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. A palavra Consolador significa não só aquele que consola, mas a palavra no seu original grego é Parakletos, que é a mesma palavra usada para advogado. É como se a mensagem de Cristo estivesse dizendo, se eu preciso de ir para enviar alguém que seja o seu advogado. E ser advogado é ser um representante dele. Quando ele diz, eu estou enviando outro Consolador, muitos de nós colocamos o Espírito Santo numa classificação, como se Deus estivesse em primeiro lugar, Jesus em segundo lugar e o Espírito Santo no terceiro lugar. Nós falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não porque ele é menos poderoso, mas porque ele foi a terceira faceta do próprio Deus se revelando a nós. Primeiro nós vemos o Gênesis 1, Deus liberando a sua ação de criação. Em João, na sua carta, em João 1, nós vemos a ação do Verbo, que é Cristo, culminado na cruz e na ressurreição. E em João 21 e já em Atos 2, nós vemos a ação do Espírito Santo, que ele é o precursor da igreja de Jesus. E nós precisamos entender que quando Jesus diz o outro Consolador, ele não está colocando uma outra pessoa como uma pessoa de menos qualidade ou de tipo ou espécie inferior, mas a palavra usada é como outro Consolador, que é uma palavra dizendo alguém da mesma espécie, alguém do mesmo estirpe, alguém do mesmo valor. Então ele diz, eu vou mandar alguém com o mesmo potencial que eu e que será o Parakletos de vocês. O advogado de vocês, o consolador de vocês. A palavra Parakletos é a junção de 2 palavras, para e keleo ou kaleo. A palavra Parakletos em sua suma, em sua consistência, é advogado, mas quando dividimos essa palavra, nós encontramos 2 significados profundos. Para significa aquele que caminha do lado. O Espírito Santo é aquele que caminha e está conectado com a gente. E talvez você diga para mim, pastor, eu já não sinto mais a presença do Espírito Santo dentro de mim. E eu quero te dar uma boa notícia, ele ainda, pela misericórdia de Deus, ainda está dentro de você. Amém? Ele ainda está dentro de você. A Bíblia diz que ele não tem outra opção nesse momento, porque a Bíblia diz que o Pai selou ele dentro de você. Então ele ainda está aí dentro. Então você me pergunta, por que eu ainda não o sinto? Porque o que ele espera, porque o que você espera é ter mais dele, e o que ele espera é ter mais de você. Pessoas cheias do Espírito Santo não é pessoas que receberam mais porção do que outros.
mas aqueles que permitiram que ele entrasse em lugares que muitos outros não deixaram que ele entrasse. Digo isso de forma clara, todos nós temos quartos escuros dentro de nós. Muitos de nós guardamos segredos, muitos de nós guardamos ressentimentos, muitos de nós guardamos traumas que o Espírito Santo tem o poder de nos libertar se abrirmos a porta para que ele possa entrar. Ele está dentro de você quando você ora. Ele está dentro de você quando você lê a Bíblia. Ele está dentro de você quando você trabalha. Ele está dentro de você quando você assume o seu ministério. Ele está dentro de você quando você está pecando. E talvez você diga para mim, pastor, mas me ensinaram que ele vai embora quando eu estou pecando. Não, ele continua do seu lado, mas ele se entristece quando você está pecando. Mas ele ainda está lá. Porque ele foi colocado para andar do nosso lado. Você já andou com uma criança? Eu sou pai, talvez muitos de nós somos pais aqui. Quando nós caminhamos na rua com os nossos filhos, o meu tem 3 anos, e eu digo para ele, ele sempre quer correr na minha frente quando a gente está caminhando. Eu digo para ele, você só pode andar na rua comigo de mão dada. Mas à medida que os nossos filhos vão crescendo, nós permitimos que ele solte as nossas mãos. E caminhe, mesmo que próximo da gente, mas de mãos soltas. Eu quero dizer para você que muitas vezes o que você diz que não sentiu o Espírito Santo, talvez ele te chame de maturidade para entender que nem sempre ele precisa estar fazendo você sentir a presença dele, para que você confie que ele está realmente do seu lado. Porque a manifestação do Espírito Santo a nós não é feita pelas nossas emoções. O canal de conexão entre o homem e o Espírito Santo não é as nossas emoções. Nós cremos e acreditamos por muito tempo que o Espírito Santo, quando tocava nas nossas emoções, a gente poderia sentir a presença dele. Mas essa nunca foi a promessa de Deus. A promessa de Deus é que a conexão do Espírito Santo conosco é através do Espírito. E se nós não entendermos como o Espírito Santo move no nosso espírito, nós só vamos estar infantilizados para perceber a presença dele. Muitas vezes, aqui é mesmo, eu orei por pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Eu vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu vi curas acontecendo aqui. E eu olhava para as pessoas chorando e dizia, Espírito Santo, por que eu não estou sentindo nada? Eu estou vendo as pessoas chorando, mas eu mesmo não sinto nada. E ele diz, porque você amadureceu, você não precisa de emoções, você precisa de acreditar que eu estou fazendo. O que talvez você diga, chame de apostasia, talvez o Espírito Santo está chamando de maturidade. Talvez o que você chama de frieza, ele está chamando de maturidade, está dizendo para você, ei, seu tempo de chorar já passou, está na hora de levantar. Está na hora de me ouvir, está na hora de me obedecer comando. Porque enquanto você quer chorar, você não vai obedecer. Ele ainda está do seu lado. Ele continua do seu lado, mas nem sempre você vai sentir pelas suas emoções. Mas isso não te dá o direito de desvalorizar a presença dele. Para aquele que está conectado a tudo. Cleto, ou Keléo, aquele que foi chamado ou convocado com a intenção de ter um propósito e um destino. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou colocar alguém do lado de vocês, porque ele foi convocado por Deus para estar aqui. O que o Espírito Santo faz dentro de mim, ele responde a uma convocação do céu. Talvez se nós tivéssemos uma entrevista com o Espírito Santo e dissesse para ele aonde você gostaria de estar agora, Espírito Santo, talvez ele poderia te responder, Gênesis 1, versículo 2, pairando sobre a superfície das águas.
Existe um provérbio, não me lembro o número dele correto, mas é o provérbio, quem conhece provérbios bastante, aí vai falar, vai me ajudar a lembrar, me ajuda aí. Fala sobre o espírito da sabedoria. Alguém lembra? Lembra? Provérbios 9. É como se Salomão estivesse escrevendo com o eu lírico o espírito da sabedoria. Dizia, eu estava antes da fundação do mundo, eu fui conselheiro de Deus, e todas as nuances do espírito da sabedoria se fundem à presença do Espírito Santo. É como se nós perguntássemos para ele, aonde você gostaria de estar? Ele vai dizer para mim, para você, eu gostaria de estar no meu lugar de origem, junto com o Pai e com o Filho, mas eu estou dentro de mim, dentro de vocês. Porque Ele está dentro de mim, dentro de você, porque Ele foi convocado, e Ele deu uma resposta para o céu, estando dentro de você. É claro que existe um prazer do Espírito Santo em morar dentro da gente, meu irmão. Eu não estou dizendo que Ele está obrigado, mas Ele está respondendo a uma santa convocação. Ele está dizendo para Deus, Pai, eu respondo e dou sim para aquilo que o Senhor me pediu para fazer. E se o Espírito Santo está respondendo a uma convocação, é óbvio que Ele vai te estimular a quanto mais Ele tem de você, a você também responder uma santa convocação. Porque se Ele está respondendo uma santa convocação, Ele está esperando que você também responda a uma santa convocação. Ele está do seu lado para que eu e você possamos dar uma resposta a uma santa convocação. E que santa convocação é essa? Por que Deus te criou? Eu e você carregamos respostas do céu. Eu e você não só carregamos dúvidas, mas carregamos respostas. E essas respostas não são traduzidas ou expressadas com palavras, mas a resposta que nós damos para o céu é com as nossas atitudes. É quando eu digo, Deus, eu não quero cantar, mas eu vou cantar porque o Senhor me chamou para cantar. Eu não vou pregar, mas se o Senhor me chamou, eu vou dizer sim, mesmo que não haja preparo da minha parte. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não tenha toda a habilidade comparada com o meu irmão, mas eu vou dar uma resposta à minha santa convocação. Nós estamos vivendo uma era onde os líderes estão sendo diluídos pela performance. Só pode ser um líder quem é altamente preparado. Talvez você está aqui hoje, dá um sorriso para quem está aqui hoje, dá um sorriso para essa pessoa. Diga para ela, você não está preparado para tudo o que Deus vai fazer. E talvez você olhe para a sua vida e diga, eu não consigo. Não é para mim, não tem jeito, por tudo que eu já passei, eu não tenho preparo suficiente, eu preciso de alguém que pegue na minha mão e me ensine como fazer, e eu quero te responder, você já tem alguém. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o meu problema como pastor? Muitas vezes eu quero poupar eu e você de dores que eu sofri. Olha para mim, a pessoa que vos fala, eu já fui traído, eu já fui caluniado, eu já fui difamado, já me chamaram de irresponsável, já botaram em xeque a minha família, a minha índole, já me caluniaram, já fizeram fofoca do meu nome. Todas as opções que você pensar na sua cabeça, já deu vontade de ir embora? É claro que já deu vontade de ir embora. Por que você não foi? Porque eu não estou respondendo a uma santa convocação para homens. A resposta que eu dou é para a eternidade. Porque vai chegar um dia que eu vou encontrar com Ele no céu e Ele vai dizer, servo bom e fiel. E talvez você pense que quando eu comecei magro, bonito, igual eu estou aqui agora, cabeludo, nem que seja profeticamente, mas em 6 meses vocês vão ver o cabelo aí, ó. Ô glória! Eu gaguejava, eu tremia,
Eu tremia, gaguejava, não sabia construir uma pregação. Sabe aonde Deus me forjou? Na sonoplastia. Sabe por quê? Porque quando o culto está acontecendo, ninguém olha para o sonoplasta. E abençoado seja. Cara, eu vou dizer para você uma coisa, Deus me forjou ali atrás, eu quero liberar isso sobre a vida desses meninos que estão servindo. Deus está falando com vocês enquanto vocês estão servindo lá atrás. Porque quando tudo está acontecendo, ninguém olha para a gente. Mas quando dá problema, todo mundo olha para trás e diz, o que esse cara está fazendo de errado? É assim ou não é? Sabe quem está servindo ali atrás na sonoplastia? Eu vou dizer para vocês, aqueles que não se importam com a sua opinião, eles estão importando com a opinião do que Deus está chamando eles para fazer. Porque ninguém chega lá para ele e diz assim, muito obrigado pelo som que você fez hoje. E sabe onde Deus me treinou? Lá atrás. Dizendo, você está aqui atrás, ninguém está te vendo, mas você chega aqui, eu já virei a noite aqui mexendo com mesa de som, irmão. Já acordei, fiquei dias, até 5, 6 horas da manhã na igreja. Quem é mais velho aqui sabe que a gente já cansou de passar, virar a noite na igreja ajudando, montando som, desmontando som. E tudo isso foram sementes que foram plantadas para que eu pudesse estar aqui agora. Sabe por quê? Porque eu plantei sementes quando ninguém estava me aplaudindo. Eu estava honrando e valorizando a presença de Deus quando ninguém... Se você me perguntar, você quer estar aqui pregando todo domingo ou você quer estar ali atrás? Eu quero muitas vezes estar ali atrás fazendo som com os meninos. Os meninos sabem, reclamam de mim até hoje que eu não saio de perto do som. Sabe por quê? Porque eu tenho uma alegria em adorar a Deus com o meu serviço. Eu gosto de fazer isso. Porque eu estou dando uma resposta à minha santa convocação. Ele me chamou para servir, mesmo que não tenha ninguém me assistindo. E porque eu dei essa resposta, eu disse esse sim para Deus, Deus foi me aperfeiçoando. Ele foi me aperfeiçoando. Quando eu comecei a igreja, irmãos, lá atrás, eu pregava para esse tanto de gente aqui. Quem estava lá, lembra? Lembra? Quem estava lá no início? Levanta a mão aí quem estava lá no início. Era para esse tanto aqui ou não era? E Deus foi aperfeiçoando por causa de a resposta a uma santa convocação. Eu quero dizer para você que você não está pronto. Você não está pronto. E você nunca vai ficar pronto. Porque quando você achar que está pronto, você perdeu a sua humildade. Mas enquanto você acreditar que tem alguém do seu lado forjando você no caminho, Ele vai estar com você para que você dê a resposta que Ele tanto espera que você dê essa resposta. Enquanto você ficar dizendo, mas eu não sou como fulano, eu não prego igual Beltrano, eu não faço o que o outro faz, você nunca vai dar a resposta que o céu está esperando. As pessoas dizem para mim, pastor, qual é o meu propósito? Eu vou lá saber qual é o seu propósito. Seu propósito é ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom servo e um bom ministro. Um bom filho de Deus, um bom servo de Deus, um homem que dá respostas espirituais com as armas que já tem. O céu não está esperando você dar respostas diferentes daquilo que Ele já te entregou. Talvez o que você está esperando é uma nova ferramenta e Deus está dizendo, ei, usa o que eu já te dei, porque eu vou te abençoar com o que eu já te dei. Mas nós somos infantilizados, porque nós queremos dar respostas a alguém que já está dando uma resposta para a eternidade. A gente diz para o Espírito Santo, não, Espírito Santo, não precisa não, porque você sabe, né, eu não sei falar direito. E o Espírito Santo está dizendo, eu vou te ensinar, meu filho, vamos lá, de mão dada, nós vamos junto. Eu não sei tocar direito, não é sobre as suas canções, eu vou te colocar unção quando você pregar, eu vou botar unção quando você cantar, quando você for, eu vou fazer no seu lugar. Sabe qual é a passagem bíblica que mais me encanta? Sabe qual é a passagem bíblica que eu mais oro na minha vida? Pedro em Jope. Lembra Pedro em Jope, quando Pedro vai pregar para Cornélio? Lembra do que aconteceu? A Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu. Presta atenção, é como se eu estou aqui agora, eu não terminei minha pregação, mas o Espírito Santo desceu e já começou a batizar todo mundo. Enquanto eu estou falando, ele já está batizando as pessoas. O Espírito Santo e Pedro caminhavam tão junto que Pedro falava assim, Espírito Santo, não se incomoda com a minha pregação, se o senhor quiser fazer, eu calo a boca.
E o Espírito Santo fala, beleza, Pedro, na hora que você estiver muito chato, eu vou entrar e deixa o resto comigo. Faz só o que você tem que fazer, que eu faço o que eu tenho que fazer. Tem pessoas que sobem montes, pagam preços de oração, fazem, acontecem, pagam preços enormes para atrair a presença do Espírito Santo. E existem pessoas que o Espírito Santo tem liberdade e está à vontade de estar aonde aquelas pessoas estão. Qual é a diferença dessas pessoas? Porque algumas decidem pegar na mão do Espírito Santo e outras não. Uns estão respondendo ao céu com o que têm e outros estão esperando respostas do céu para que possam responder. Deus não te chamou para estar aí. Amém? 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 Reage em nome de Jesus. Deus não te chamou para ficar sentado, meu irmão. Deus te chamou para ser levantado pelo céu com as armas que Ele já te entregou em nome de Jesus. Por que, então, que o Espírito Santo foi colocado na minha vida? Ele diz que a função do Espírito Santo, ele diz claramente, a função do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É para isso que ele foi enviado, pecado, justiça e juízo. Mas eu queria que você entendesse que se o Espírito Santo precisar nos convencer de todos os pecados, ele ia gastar muito tempo. O único pecado que o Espírito Santo traz convencimento sobre o homem é o pecado de não estar em sintonia com Jesus Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A partir do momento que o Espírito Santo te apresenta a Cristo, e em Cristo nós temos a remissão dos nossos, não é isso? É em Cristo que está a nossa redenção, não é isso? A partir do momento que o Espírito Santo nos apresenta a Cristo, todo o resto vai ser redimido pela presença de Cristo na nossa vida. Amém? Mas existem homens resistentes à presença de Cristo, à pessoa de Cristo, sim ou não? Pessoas que falam, eu acredito em Jesus, mas eu não vivo conforme a obediência que a cruz me pede. Eu sei quem é Jesus, mas eu não dou respostas de submissão à pessoa de Cristo. A Bíblia diz que se confessar, que se com a tua boca confessares e que com o seu coração creres que Ele é Senhor e Salvador, então serás salvos, não é isso? Romanos 10, 9, não é isso? Não é isso? Qual que é a confissão? Se crermos que Ele é o nosso Senhor. Salvador não. Salvador é a consequência do senhorio. Se nós crermos que Ele é o nosso Senhor, então Ele será o nosso Salvador. Por que essa diferença, pastor? Porque quando Ele é Senhor, a minha vida está submetida a Ele. Se Ele é Senhor, a minha vida está submetida a Ele. Então o Espírito Santo pega o Márcio e diz assim, Márcio, eu estou te apresentando pelos seus pecados a Jesus agora. Olha para Ele, para o que Ele fez. E aí há arrependimento de pecado. Olha para o irmão, está do seu lado. Você está lutando contra o pecado ainda? Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Porque o Espírito Santo veio para te apresentar Jesus. A função do Espírito Santo é te fazer alguém como Jesus. Te convencer a abandonar a sua velha vida. 2 Coríntios. Nós somos novas criaturas e eis que tudo... Esse é o papel do Espírito Santo, te convencer que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Ponto. Te convencer do juízo, da justiça, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Abre lá para mim. Diz, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação. Qual mensagem que é essa? A mensagem de que nós somos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. O que é ser a justiça de Deus, pastor? Quer ser a justiça de Deus? Por que o Espírito Santo veio para nos fazer justiça de Deus? É simples. A justiça de Deus é uma expressão de amor. É uma expressão de compaixão. É uma expressão de retidão, de integridade. A justiça de Deus se expressa pela integridade, pela santidade, pelo amor, pela compaixão que nós expressamos diante dos homens. Olha para quem está do seu lado.
Talvez essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa que você ama, sim ou não? Sim ou não? Nem sempre. Talvez a sua esposa que está do seu lado, glória a Deus, você ama ela e dá sua vida por ela, não é? Então faz um favor para mim, olha para o outro lado agora. Não olha para a sua família, olha para o outro lado. Aí você vai dizer para mim, você ama esse irmão? Ama? Ama mesmo? Ama de verdade? Paga o jantar dele. Não ouvi nenhum glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa séria. A gente não consegue amar as pessoas se o Espírito Santo não nos der compaixão para amar essas pessoas. Você não consegue amar as pessoas que você não conhece se você não estiver debaixo do poder do Espírito Santo para amar essas pessoas. Eu vou dizer para você, líder, que caminha com pessoas, que anda com pessoas, eu vou dizer para você, você não vai conseguir amar as pessoas que estão debaixo da sua liderança se o Espírito Santo não te der amor por essas pessoas. Se você é um gestor na sua empresa, você não vai conseguir amar as pessoas se você não estiver debaixo do amor do Espírito Santo. Porque a justiça de Deus, a expressão do amor de Deus se manifesta pelo Espírito Santo. É quando você olha e diz, ele errou comigo pela 10ª vez. Dá vontade, Jesus sabe. Você fala assim, eu vou amar ele. E você não sabe como, mas você volta a ter paciência. Você volta a ter compaixão, misericórdia da pessoa. E a pessoa não entende, porque muitas pessoas estão esperando sentar com você para tomar porretada. Mas você chega para a pessoa, debaixo do Espírito Santo, e traz uma palavra de amor e de conselho que constrange ela. Quem pode fazer isso? O Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo está quebrado, irmão. O sistema religioso está quebrado, irmão. Deixa eu te dar uma boa notícia, o sistema humano de religião está quebrado. As pessoas estão sendo descartadas no primeiro erro, sim ou não? As pessoas são excluídas das igrejas por quase nada, sim ou não? O que nós podemos fazer para mudar isso? Ser melhor e pregar que nós somos melhores? Nós não somos melhores. Mas nós podemos dizer, se nós estivermos debaixo do Espírito Santo, nós vamos conseguir amar as pessoas. E talvez você está aqui dizendo, eu não tenho mais paciência com as pessoas, eu não tenho mais paciência com a minha família. É claro, cadê o Espírito Santo pegando na sua mão? Você já soltou a mão dele há muito tempo. Ele já não anda mais do seu lado. João 16:11, para acabar. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O Espírito Santo vem nos convencer que Ele é o Deus que vai trazer juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O Espírito Santo dentro de mim. Você pode ficar de pé? Você achar que está acabando. Como que Deus usa o Espírito Santo para nos convencer do juízo? Porque o príncipe desse mundo já foi derrotado. Amém? O príncipe desse mundo já foi derrotado. Mas enquanto ele ainda não está... o diabo vai para o inferno, o inferno, o diabo está lá no inferno. Não. A condenação do diabo chama-se lago de fogo e enxofre. É lá que ele vai ser lançado. A condenação do diabo não é governar na eternidade. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O diabo não vai governar o inferno, não, tá? Talvez você pense, não, porque a gente tem uma ilusão do inferno de Dante, né? O diabo está lá com o tridente, com o caldeirão, cozinhar os crentes. O diabo não vai governar o inferno, não, irmão. O diabo vai estar lá sofrendo. Ele vai estar lá sofrendo. E ele sabe que os dias dele estão contados. Mas o Espírito Santo sabe o que ele faz? Ele mesmo vendo as investidas do diabo, ele te faz permanecer de pé. Para você mostrar para o diabo que o inferno está aguardando ele, mas ainda não está aguardando você, porque o seu lugar vai ser andar em ruas de ouro e estar na presença do Pai. Deixa eu te falar uma coisa.
O juízo de Deus vai vir, a Bíblia chama o grande e terrível dia do Senhor, não é verdade? O grande para mim e para você, e terrível para quem não conhece Jesus. Mas para quem conhece Jesus, a nossa canção é Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque o juízo de Deus se manifestará. Sim, o juízo de Deus se manifestará. Mas enquanto o juízo de Deus não se manifesta na eternidade, ele se manifesta aqui dizendo para a gente, dizer para o diabo: ei, você perdeu, porque eu estou de pé falando do meu eterno, falando do meu rei, falando do meu salvador. Você não vai me derrubar, você não vai me parar, você não vai me fazer desistir, porque eu estou de pé, porque ele está comigo de mão dada. O grande desafio do diabo é te fazer convencer que você precisa estar de para baixo, como ele já está para baixo. E a Bíblia diz que o futuro dele já está consumado, ele já foi condenado. Mas o Espírito Santo se levantou para dizer que o seu futuro não é esse. Para vir para você, Jesus morreu na cruz. E talvez para mim e para você seja difícil, ou já foi difícil acreditar, que Deus era um Deus de uma segunda chance. Há um ano atrás eu tive essa experiência de segunda chance, irmão. Para quem não sabe, faz um ano que eu fiz uma cirurgia. Faz um ano que eu voltei. Era câncer, irmão. Eu fui no médico. Primeira consulta depois da cirurgia. A primeira pergunta que o médico perguntou para mim foi: como que você descobriu isso? Eu disse para ele: eu fui no nutrólogo. E o nutrólogo me pediu um exame de ressonância. De ressonância não, de... aquele trem que passa ultrassom. E o médico disse assim: mas o nutrólogo não pede ultrassom. Eu disse: mas esse pediu. Ele falou: filho, você entende o que aconteceu com você? Eu falei: não. Se você não faz essa cirurgia, esse caroço que estava dentro de você ia crescer. E você ia urinar sangue. E quando você urinasse sangue e achasse aquilo estranho e viesse, o câncer nos rins é um dos mais agressivos no corpo humano. Quando você chegasse aqui urinando sangue, a gente já não podia fazer muita coisa por você. Então eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você é de igreja, se você não é, mas para qualquer pessoa você pode dizer uma coisa: Deus te ama e você é um homem de uma segunda chance. Comecei a chorar. Porque eu era um improvável. Eu era um menino, um jovem improvável. Não sabia cantar, não sabia pregar. Eu só tinha fome e sede para conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo pegou na minha mão até para cuidar da minha saúde. Ele esteve comigo nos meus piores momentos e me deu segunda chance. Me convenceu que mesmo que eu solte a mão dele, ele não vai soltar minha mão. E de lá para cá eu mudei. Porque eu comecei a entender que é interesse do Espírito Santo que eu permaneça de pé. Porque enquanto eu estiver de pé, eu vou ser testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem. Então, eu estou convencido de que eu também sou parte dessa expressão de juízo e de justiça de Deus na minha vida. E se nós não começarmos a viver esse negócio e abraçar essa pessoa que é o Espírito Santo, nós vamos ficar remando e não chegando em lugar nenhum. Porque nós podemos valorizar as nossas competências, nós podemos valorizar as nossas habilidades, nós podemos valorizar a nossa capacidade, nós podemos valorizar as nossas conexões de relacionamento,
Nós podemos valorizar o dinheiro que nós carregamos, nós podemos valorizar a nossa teologia, a nossa doutrina, nós podemos valorizar muita coisa. E nos esquecer que a parte mais importante é estar de mão dada com o Espírito Santo. Estar de mãos dadas com o Espírito Santo. Sabe o que eu sinto? É como se nós estivéssemos na rua, caminhando. Isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com alguns. De estar caminhando na rua e de repente o Espírito Santo começa a falar com você. Ou de estar pregando, ou estar trabalhando e você começa a sentir a presença do Espírito Santo. Eu já senti várias vezes. Algumas vezes eu estava aqui, como agora, estava pregando e senti a presença do Espírito Santo. Talvez você está no seu trabalho e você vai começar a ouvir, a sentir. E talvez você não tenha tanto relacionamento para distinguir o que ele está dizendo, mas você sente. Você sente que existe uma presença diferente. Sabe, o que eu e você precisamos fazer nesse momento, ainda que a gente não distingua, ainda que a gente não ouça, mas a gente sinta, que a gente valorize. Deus, eu sei que existe algo diferente aqui. E eu quero declarar que o Senhor tem liberdade sobre a minha vida. O Senhor pode falar comigo. O Senhor pode me usar, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque sei, mesmo que eu não ouça, mas eu sei que existe uma presença diferente aqui. E à medida que você vai fazendo isso, o Espírito Santo vai pegando na sua mão. E vai chegar um momento que você já não vai falar por você mesmo, mas você vai começar a falar através do Espírito Santo. A minha oração aqui essa noite é: quantos aqui precisam voltar a pegar na mão do Espírito Santo? A começar de mim, eu queria te chamar, se você quer voltar a pegar na mão do Espírito Santo, eu queria te chamar aqui na frente agora, em nome de Jesus. Pastor, eu sou crente, eu falo em línguas, eu falo isso, eu falo aquilo, eu tenho dom, eu estou profeta. Não estou te perguntando isso. Porque o poder do Espírito Santo, ele é real. E a Bíblia diz que até a mula falou com Balaão. Eu não estou preocupado com o poder do Espírito Santo, eu estou falando que a parte mais importante do Espírito Santo não é o poder dele, é a presença dele. A melhor parte de Cristo não está na crucificação, está quando ele desce para andar com os discípulos na praia. A alegria dos discípulos, quando Jesus disse: eu vou, mas vou mandar o Espírito Santo, eles não ficaram felizes porque eles receberam o poder, eles ficaram tristes, porque eles falaram: Jesus, a gente só quer estar com você, porque a melhor parte de Cristo não é o poder, é a presença. É a presença. E se você não desfruta da presença, não vai conseguir desfrutar do poder, meu irmão. Você vai ser iludido com o poder. A Bíblia diz que o diabo tem poder e ele se transveste em anjo de luz para convencer as pessoas. Ele mostra poder para as pessoas. Ele diz para Jesus: se prostrado me adorares, eu te dou tudo. Ele também tem poder, ele pode fazer manifestações. Mas sabe o que distingue o homem ou a mulher de Deus? Que nós temos o cheiro daquele que nos comprou pelo sangue do Calvário. O que nós precisamos é voltar a pegar na mão de Jesus, na mão do Espírito Santo. Eu queria que você saísse do seu lugar agora em nome de Jesus.